Sente que você pertence ao Senhor, que é o dono do ouro e da prata, que criou todo o universo. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra. O contexto ele é bem pesado. Vou dizer que Paulo estava muito no óleo quando ele fez esse comentário aqui em Coríntios, 1 de Coríntios 6. Abra sua Bíblia, por favor. 1 de Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo, não é primeira aos. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ao povo que habitava em Corinto. Capítulo 6, eu vou ler só o versículo 20, mas vamos falar um pouco a respeito do 9 ao 19. Embora eu leia somente o 20 para ganharmos tempo, mas nós vamos falar um pouco sobre o 9 do 9 ao 19. E esse 9 ao 19, irmãos, eu acho que o apóstolo Paulo estava num momento de muita preocupação com a igreja futura, porque isso ficou nos anais da história, isso ficou registrado para nós, a respeito de quem vai morar no céu. Oh Deus, quem vai morar no céu? Ninguém nessa noite talvez diga assim, eu não vou. Todos nós talvez digamos, eu quero ir. Olha o que diz o apóstolo Paulo no capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo. Fostes comprado com preço. Só que nós vamos entender que esse preço não é preço negociável, tá? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Pode sentar, irmãos. A pergunta que não pode calar. Você tem sido motivo de engrandecimento do reino ou motivo de chacota do reino? Esses dias eu estava numa loja e o proprietário da loja, eu fiz um Pix pagando um material que eu comprei. O Jeová estava lá em casa trabalhando e eu precisei comprar argamassa. Eu vim até a praça comprar argamassa. Compro no Sebastião, pastor Sebastião lá no coisa, mas para ganhar tempo eu comprei aqui na praça. E fiz o Pix e perguntei, quer que eu mande o comprovante? Ele disse assim, não, pastor, não precisa. Aí ele disse, porque nós confiamos em você. Aí eu falei para ele uma experiência que não vou dizer quem, porque de repente não é viável. Um fornecedor, um prestador de serviços veio prestar um serviço aqui na igreja e eu estava aguardando a sua disponibilidade. E ali tinha um outro cliente e fez um Pix. Eu lembro, eu vi ele fazendo R$50. E nós viemos para cá então fazer o trabalho que precisava ser feito. E ao chegar aqui ele constatou que o Pix não aconteceu de verdade. Depois eu vou aprender a fazer isso. Brincadeira, não vou aprender nada, não quero maldição para a minha vida. Acho que é o Pix que você programa, né? E depois você cancela. Acho que é isso, né? É quando você dá o dinheiro e puxa, né? Você dá na mão do cara e puxa de volta. Acho que é isso, mais ou menos assim, eletronicamente. Né? E ele ficou muito triste. Perdeu R$50. A pessoa não teve caráter, não respeitou o profissional. Então eu tenho a preocupação, fiz o Pix, quer que eu mande o comprovante para algo? Não precisa, pastor. Aí ele disse assim, no Senhor eu posso confiar, mas não em todos os pastores. Gente, isso me deu uma dor no coração. Márcio, isso me feriu, me doeu. O apóstolo Paulo ele vai dizer aqui, glorificai a Deus no vosso corpo. As nossas atitudes, elas depõem a favor do reino ou contra o reino. Aquilo que nós tratamos e cumprimos enaltece o reino. Aquilo que nós tratamos e não cumprimos envergonha o reino. No capítulo 6, versículo 9 em diante, assim, não sabeis que os injustos, irmãos, preste atenção nisso.
Talvez a live até caia. Mas eu vou ler, é Bíblia. Se mandarem me prender, vou preso, é Bíblia, eu não posso negar. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns. Olha que coisa. Tais fostes alguns. Eu estava incluído nesse negócio aqui. Não tinha vício de beber não, mas eu bebia pra caramba. Não tinha vício não. De coração, vício de beber não tinha não. Mas bebia muito. E me ufanava disso, pastor. Idiota, né? Pagava para me prejudicar. Pagava dinheiro para me prejudicar. É difícil me derrubar. Olha a cabeça do cidadão. Olha a mentalidade de quem não tem temor, de quem está fora da visão de Deus. Olha de que eu me orgulhava. Que eu bebia muito e não ficava bêbado fácil. Olha só, gente. Então, o que o contexto diz? Alguns de nós éramos assim. Alguns de nós éramos assim. Alguns de nós, antes de nos convertermos ao Senhor, tivemos práticas que desagradaram ao Senhor. Hoje começamos o discipulado e eu disse que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação. O inimigo não pode apontar em você o teu passado, porque o teu passado o Senhor não se lembra mais dele. Ora, chorei manarabás. Deus tem amnésia, Alessandra? Deus tem amnésia, Ana? Não, Deus tem amnésia, pastor. Ele não vai jogar na tua cara, com todo respeito. Ele não vai lançar em teu rosto, melhorou, né? Ele não vai lançar em teu rosto o que você fez lá no passado. Você pode ter feito as piores atrocidades, mas você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Você já viu aquele carro que passou pelo rali? Está envermelhado de poeira. Você não sabe se a cor dele é branca ou é vermelha. Aí você leva no lava-jato lá, no lava-a-jato. Lava-a-jato. Eu nunca vi ninguém aterrissar um jato lá para lavar, né? Então não é lava-jato. Não é Hugo. Hugo é muito literal. Lava-a-jato, a jato de água. Eu já vi alguns escritos corretos. Poucos. E ele chega lá, o camarada dá um trato nele, ele sai de jeitinho, limpo, bonito. Muito melhor que isso. Porque você foi lavado e enxaguado no sangue do Cordeiro. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode erguer a sua mão e dizer: Senhor, que privilégio! Eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. O Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, que tira, não cobre, tira o pecado do mundo. Os sacrifícios anteriores a Cristo cobriam o pecado. Você tinha que fazer de novo. Mas o sacrifício de Cristo tirou o pecado. João o Batista estava lá batizando no Jordão. Quando se aproxima dele o Senhor, e ele diz: eu tenho falado dele, eis, olha, está vindo. Olha ele chegando aí, ó. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu fosse dar a glória mais alto. Eu se fosse você, diria ao Senhor: Senhor, obrigado, porque o teu sangue me purificou de todo pecado. Então essas pessoas não vão herdar, e tais éramos nós, como alguns deles. Mas o Senhor nos lavou. Aí no versículo 12, isso tem pegado muita gente, isso tem enganado muita gente. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Existem coisas, irmãos, que não é crime fazer, não é ilegal fazer, mas se fazemos, torna-se imoral. Nós podemos fazer tudo. E pastor, pode mesmo? Pode. Só que a consequência daquilo que fazemos é que é o perigo.
Nós somos livres. Só que a igreja de Corinto, usando da chamada liberdade cristã, estava se envolvendo em coisas que desagradavam ao Senhor. Será que a igreja do século 21 está no nível espiritual melhor do que a igreja do século 1? 20 séculos se passaram. Será que a igreja do século 21 está num nível espiritual melhor do que a igreja do século 1? Você poderia responder para você mesmo? Uma banalização tremenda. Uns negócios loucos que chamam de culto por aí. Gritarias, urros, grunhidos, profetadas, revelamentos. Irmãos, Deus fala. Se o Senhor levantar um profeta nesta noite para falar da sua parte, eu paro para ouvir. Mas se Satanás quiser falar neste lugar, ele é repreendido em nome de Jesus. Se alguém quiser usar a própria carne para falar, vai ser repreendido em nome de Jesus. Mas Deus, eu canto, fala Deus, pode falar, Senhor, porque teu servo ouve. Só que existe uma banalização do evangelho. Hoje nós temos vários lugares vazios aqui. Você vai nesses lugares loucos, estão cheios de gente. Gente paga para entrar. Porque o cara adivinha o CPF, porque o cara adivinha... Eu vou num lugar desse um dia. Quando ele adivinhar meu CPF, fala, poxa, tem uns 3 boletos aqui, paga para mim. Já que tu sabe meu CPF, poxa, paga minhas contas. Para que, João, que eu quero saber o seu CPF? Qual é o interesse? Eu não sei nem o da Ana, sei malmente o meu, não vou dizer. Um dia eu disse aqui, fala, pastor, não faz isso. Ah, o cabeçudo aqui, falei, uma vez eu falei meu CPF aqui. Não faço isso não. Mas para que saber? Então, o apóstolo Paulo tem coisas, todas as coisas eu posso fazer, pastor. Mas para cada situação que eu fizer, existe uma recompensa. Por exemplo, eu posso esmurrar essa parede. Posso ou não? Posso. Mas com risco de quebrar minha mão. Já viu aquela história, você tem um limão na mão, você tem 2 opções, você chupa o limão e faz cara feia, ou você bota açúcar e água, faz uma limonada e se saboreia. A opção é sua. A decisão é sua. Nós temos a escolha. Nós temos como escolher o que plantar. Porém, não podemos escolher depois do plantio aquilo que vamos colher. Nós podemos escolher o que plantar. Você vai sair daqui hoje escolhendo o que você vai fazer. Mas daqui a 1 mês, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a alguns anos, você não poderá escolher a consequência daquilo que foi feito. Esse é que é o perigo. E o apóstolo Paulo diz, tudo eu posso fazer. Me é lícito. Mas conscientemente, como servo do Senhor, entendendo que eu sou do Senhor, que eu tenho vínculo com o Senhor, que eu tenho interação, que eu faço parte da videira verdadeira, então eu não vou fazer, eu sei que eu tenho que dar um bom testemunho. E as palavras são tão pequenas diante das ações. Você pode reverberar, você pode gritar, mas se você não fizer aquilo que você está dizendo, não tem valor nenhum. No último versículo que nós lemos, porque fostes comprado por preço. Quando você fala de preço, eu não sei qual é a tradução, não sei qual é a palavra do grego para essa expressão, mas provavelmente não seja preço, valor monetário, porque como poder-se-ia pagar pela remissão de todos os pecadores do universo? Quantos dólares, quantas libras, quantos reais? Existia uma plataforma onde a prática da venda de escravos acontecia. Agorazo. Estava lá uma plataforma. E aquele que tinha ali o poder do leilão,
ele oferecia: aqui está um espécime jovem, bom, habilidoso. Quanto vocês me pagam por ele? E os homens ricos compravam, pagavam e levavam. Era a propriedade dele. Você e eu estávamos nesse lugar. Irmãos, pensem nisso. Pastor, o senhor estava nesse lugar. Numa plataforma onde alguém que tinha domínio sobre nós estava nos negociando. Aparece um homem experimentado nas agruras desta vida e chega para aquele negociante e diz: eu compro todos. Eu imagino a gargalhada do inferno. Como? E ele disse: eu pago. O negociante já não estava interessado em dólares, em rúpias, em marcos, em liras, libras, ou nos denários da época. Ele disse: o preço desse lote que eu tenho aqui é sangue. O filho de Maria, o homem de Nazaré, ele disse: eu pago. Aquele negociador deve ter dito assim: olha, não é sangue qualquer, é sangue de um homem inocente. Ele disse: o meu é. E diante de fatos não há argumento. E todos nós podemos ser comprados naquele ato da cruz do Calvário. Visivelmente estava INRI, INR, Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Mas o apóstolo Paulo diz que naquela cruz tinha uma cédula, uma promissória, que tinha lá escrito Neir Pereira de Azevedo. E ele cravou na cruz. Uma das palavras que o Senhor diz na cruz do Calvário é tetelestai, que quer dizer está consumado, está totalmente pago. Lá fora talvez você tenha preço. As pessoas pagam por um assassinato, pagam para alguém fazer mal no sentido espiritual, dar um trabalhinho tal, para fazer mal para os homens. Mas agora eu quero falar que você tem valor. Por isso você é inegociável. Vocês querem ver uma coisa interessante? Os últimos aí conseguem ver o que está na minha mão aqui? Rutinha, consegue ver isso aqui? Hã? Consegue ver? Quanto? R$100. O da galeria dá para ver? Vale quanto? Vocês gostariam que eu desse para vocês? Agora não, né? Vocês querem ainda? Tá amassado, Tamires. Tá amassado. Vocês querem assim mesmo? Agora vocês não querem mais. Ainda querem? Pastor, você pode pegar para mim, por favor? Vocês ainda querem? Por quê? Porque continua valendo R$100. Oh, eu queria que você se pensasse agora amassado pelas agruras da vida.
Eu queria que você se imaginasse agora, Alessandra, naqueles momentos mais difíceis que nós cantamos aqui, né? Cenas das horas mais tristes do meu viver, quando você estava sendo amassado, ninguém dava nada por você, mas você tinha o mesmo valor. Quando você foi pisado, pessoas te pisaram, chefes te humilharam, irmãos te ignoraram, você foi substituído sem saber por quê. Por que me tiraram do cargo? Por que eu não faço mais parte? Por que me tiraram do grupo? A mim tanto faz tirar do grupo, botar no grupo, não vejo o grupo. Mas por que me tiraram do grupo? Por que fizeram isso comigo? Mas você continua valendo. E não só R$100. O seu valor é inestimável. Independente de qual seja o momento da sua vida, independente de qual seja a situação pela qual você está passando, de repente você está enfermo. Ah, então agora não vale mais. Vale a mesma coisa. Existe uma canção que diz: irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Você foi comprado. Até então negociavam sobre a sua vida. Agora, com o sangue de Cristo vertido sobre a cruz do Calvário, que te remiu de todo o pecado, agora você passa a ter valor. E valor é inegociável. Você tem valor. Essa cédula valia R$100 quando eu mostrei a primeira vez. Eu amassei, ela continuou valendo R$100. Eu pisei nela, ela continuou valendo R$100. Se eu cuspisse nela, ela continuaria valendo R$100. Talvez você, em algum momento da sua vida, tenha pensado: o que valho eu? Talvez Davi, em algum momento da vida, irmãos, tenha pensado: que valor tenho eu na casa de meu pai? Todo mundo em casa, esperando a mamãe fazer o almoço. Será que alguém ia se lembrar de levar o almoço para Davi lá no campo? Quem era Davi? Talvez para os irmãos ele não valesse nada. Mas quando Samuel chega na casa de Jessé, ele diz: nós não nos assentaremos à mesa sem que esse que está lá, que Samuel não conhecia, venha e sente-se conosco. Por causa de você, o Senhor tem feito tantas coisas acontecerem. Por causa de você, os céus se movem. Por causa de você, o inimigo tem a sua trajetória barrada. Porque nenhuma flecha, nenhuma seta, nenhuma arma preparada contra você prosperará, porque você tem valor. Não importa o que a vida esteja fazendo. Não importa as acusações que você esteja sofrendo. Não importa o quanto não acreditem em você. Não importa o quanto tentem te humilhar. Não importa o quanto de calúnia façam a teu respeito. Você não está associado a isso. Diz que havia um homem que comprava jornal todos os dias, na mesma banca. E ele era muito educado, ele cumprimentava o jornaleiro: bom dia. Às vezes o jornaleiro respondia, às vezes não respondia. Mas um dia marcante, ele comprou o jornal, deu bom dia ao jornaleiro, o jornaleiro não respondeu. Ou respondeu atravessado. E ele respondeu assim: o Senhor abençoe o teu dia. Aí alguém que estava do lado falou: eu não acredito. Você desejou que Deus abençoasse o dia dele depois dessa palavra tão pesada, dessa forma tão
tão ruim que ele te tratou. Disse, não são as ações dele que moldam o meu caráter. Não é a ação do patrão que molda o teu caráter. Não é a ação do empregado que molda o teu caráter. Não é a ação do colega de escola que molda o teu caráter. O teu valor está no conhecimento da palavra. O teu valor está em ser quem você é. Você é comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Assim como esta cédula passou por várias situações na minha mão, talvez você esteja passando por várias situações nas mãos de alguém. E dizendo, que injustiça é essa? Por que estou passando por isso? Talvez Deus esteja te preparando para amanhã testemunhar da grande vitória. Existem pessoas que parecem que têm prazer em magoar. Viu, pastor? Existem pessoas que parecem que têm prazer em magoar o outro, em diminuir o outro, em dizer na cara, você não vai fazer, você não vai conseguir. Quem é você? A que família você pertence? Mas eu te digo nesta noite, ninguém pode formar o teu caráter, ninguém pode decidir a tua história, ninguém pode colocar diante de você o que você vai ou não vai ser. Isso é com você e com o teu Deus. Aleluias! Que como na oração de Ana, mãe de Samuel, ela diz, ele é aquele que tira o homem do monturo e faz assentar-se junto aos príncipes. Vamos ler. 1 Samuel. Capítulo 2. Estou em 2 Samuel, irmãos, perdão. Olha a oração de Ana. Eu queria que você se colocasse nessa oração. Então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. O que antes eram fardos, hoje se alugam por pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até estéril tem 7 filhos. E a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que retira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó. E desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Diga assim, eu estou nesse contexto. Eu não era nada, eu era humilhado. Penina, quantas vezes tirou onda com Ana? Eu brinco, né? Digo, eu tenho, você não tem. Pelas palavras de Eucana, talvez ela já tivesse 10 filhos. Ana não tinha nenhum. Mas eu faço essa pergunta mais uma vez. Qual é o nome de um dos filhos de Penina? Alessandra, o nome de um dos filhos de Penina. Alguém na galeria, levante a mão e diga, eu sei, pastor.
o nome de um dos filhos de Penina. O senhor sabe, pastor? No seminário não te ensinaram. Mas qual é o nome do primeiro filho de Ana? Samuel. Irmão, pare e pense nisso. Penina tinha muitos filhos, que não fez diferença nenhuma. Ana, a princípio, tinha um. A princípio, depois ela teve outros. Que ela também não ficou com ele, ela entregou ao sacerdote e disse, agora é contigo. Serviu ao Senhor durante toda a sua vida. Fez a transição do período dos juízes para o período monárquico. Ungiu a Davi, a Saul. Ungiu a Davi. Olha quem foi o filho da estéril. Olha quem será, olha o que será o fruto das tuas mãos. Comece a pensar o que será aquilo que você vai produzir a partir de hoje. Quem poderia acreditar? Quem poderia acreditar? Mas essa mulher estéril, ela fez o certo, ela foi aos pés do Senhor. Bem cedinho, estava ela sem palavras, coração angustiado, diante do Senhor clamando, eu quero um filho. Você tem tido essa insistência? Ou você está deixando a vida passar de qualquer maneira? Você tem se posicionado na presença do Senhor? Você tem se colocado diante do Senhor e dito, eu quero ser, como disse Sabrina, eu quero o batismo no Espírito Santo. Eu quero o renovo, eu quero voltar a falar em línguas estranhas. Eu quero sentir o meu coração arder, como ardia o coração dos discípulos que estavam caminhando para Emaús. Eu quero chorar na presença do Senhor. Eu quero derramar as minhas lágrimas de gratidão. Se forem lágrimas de angústia também, eu quero derramá-las na presença do Senhor. Mas eu não quero mais ser como eu sou até hoje. Hoje o Senhor manda dizer que você tem valor. Independente de como você esteja amassado pelas circunstâncias da vida. Ana estava humilhada. Todo ano descia ao tabernáculo. Mas ela não tinha o prazer de ser mãe. Talvez você venha aos domingos à igreja, mas alguma coisa ainda está faltando. Mas eu queria que nesta noite você colocasse diante de Deus. Deus, eu vou fazer igual Jacó. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Ah, pastor, se eu fizer isso, o senhor vai deixar, eu deixo a chave da igreja com você. Ou eu fico com você até amanhã, 5 horas da manhã. Mas não está falando isso literalmente? Literalmente. Quem manda aqui é o Espírito Santo. Quem tem o controle dessa casa é o Espírito Santo. Ele me mandou dizer a você que você tem valor. E agora ele me manda dizer a você, pede o que queres. Ele repete nos nossos ouvidos nesta noite a expressão dita ao profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quantos dias Daniel orou pedindo resposta ao Senhor? Ele se colocou diante do Senhor. Ele fez um clamor ao Senhor. E o Senhor respondeu. A vida de Daniel estava em risco, tanto a dele como a dos seus amigos. Risco de morte. Ele vai para casa e diz, vamos orar. E o Senhor respondeu
profundo e o escondido. Então, queridos, não desista de clamar. Não se contente em ser simplesmente um frequentador do culto. Mas que em cada vez que você vier à casa do Senhor, você saia daqui com seu odre transbordando. Odres novos, cheio de vinho novo. Entenda, diga para quem está do teu lado mais uma vez: você não tem preço, você tem valor. Pastor, você não tem preço, você tem valor. Ana, você não tem preço, você tem valor. Pode estar todo amassado, pode estar sendo humilhado, pode estar sendo desprezado, mas você tem valor. Conta-se que num leilão estava para ser leiloado um violino velho, com aparência muito ruim. E o primeiro lance ninguém deu. E o leiloeiro insistindo, quem dá a primeira oferta, o primeiro lance, ninguém deu. Aí chegou alguém, olhou para o violino, limpou o violino, afinou o violino, tocou o violino. Era um Stradivarius, pastor. Vocês que são músicos aí devem saber, né? Era um Stradivarius. Estava feio, estava maltratado, estava desafinado. Não estava sendo usado, Henrique. Mas alguém que sabia tocar, pegou aquele instrumento, limpou, afinou e tocou. A melodia encheu o ambiente. E a primeira proposta superou as expectativas do leiloeiro. E vieram propostas, e vieram lances, e aquele violino foi vendido por uma fortuna. Você é esse violino. Eu sou esse violino. O valor não está talvez no próprio aparelho, instrumento em si, mas no trato que o Senhor está dando. Se deixe tratar, se deixe afinar pelo Senhor. Afinar estica as cordas. Eu imagino que se corda sentisse dor, ela ia gritar. Quando você aperta, não é, Elias? Aperta. Mas quando você afina bem afinado e toca ali como o João está tocando, está afinado, não está, João? Se tivesse desafinado, estava dando ruim, né? Está afinado. Elias ali tocando, afinado. Diga assim: eu quero, Senhor, ser esse instrumento, afinado pelo Senhor e tocado pelas mãos do Senhor, para produzir sons que venham fazer a diferença no ambiente onde eu estiver. Você pode repetir comigo: eu quero, Senhor, ser como um instrumento afinado e tocado pelo Senhor, para fazer a diferença onde eu estiver. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.